Ora viva, estamos no Final Cut, podcast da Sports Tellers, e hoje temos alguém que deixou de apitar em 2018. Ouviu bem? Vamos falar com um ex-árbitro de futebol, primeira categoria em 1999, internacional em 2004. Vamos conversar com Bruno Paixão, a quem eu agradeço desde já a presença aqui no Final Cut. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Bruno, antes de mais, o que é que andas a fazer? O que é que ando a fazer? Sim. É uma aventura. Neste momento estou ligado ao Belenenses, Clube de Futebol dos Belenenses. Convidaram-me, eu aceitei, estou lá a trabalhar no staff da equipa profissional. E por outro lado tenho uma pequena empresa com um veículo onde faço a atividade de TVDE. É fácil conciliar as duas coisas? É bastante fácil, porque como a empresa é minha, o carro é meu, eu sou o meu próprio patrão, eu faço os meus horários e consigo conciliar ambas as atividades. O mundo de futebol não permite que haja aqui uma exclusividade? Claro que sim, isso depende depois das entidades patronais, clubes neste caso. Tudo pode ser negociado, tudo pode ser exigido, depende sempre de quando chegamos a acordo nesse sentido. Mas que neste momento com o Belenenses não é o caso. Estou lá de corpo e alma num projeto bonito, muito desafiador e que me está a dar um grande prazer no dia-a-dia. Então fala um pouco desse dia-a-dia. Acaba por ser uma consultoria de arbitragem, certo? E não só. É que as pessoas olham para o Bruno Paixão como o ex-árbitro. Mas o Bruno Paixão não é só ex-árbitro. Tem uma formação académica, sou engenheiro de gestão industrial, tirada na Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciência e Tecnologia. Tenho a pós-graduação Gestão e Organização de Futebol Profissional da Liga e com a Universidade Católica, onde tive uma média de 19 valores, uma nota gira. E depois tenho outras formações que por iniciativa própria tenho investido na minha formação, tiradas no Futebol School da Federação Portuguesa de Futebol. E essas mais valências, penso eu, que foi o que fez também que surgisse o convite do Belenenses. Pode ser muito, muito válido a fazer outras situações, noutras valências que os clubes precisam. Então, nomeadamente logística, operações. Neste momento estamos numa corrida muito gira ali no Belenenses, a organizar e a preparar o estádio para o primeiro jogo em casa, com o Porto B. E tem sido um desafio giro trabalhar com as várias pessoas que já compõem a estrutura do Belenenses, a preparar tudo para o dia 20, para que desde dia 20 tudo esteja organizado e pronto para receber o Porto B. Então como é que é um dia-a-dia neste momento do Bruno Paixão? Normalmente acordo cedo, depende da hora que me deito na véspera, acordo entre as 4h30 e 5 da manhã, pego no carro às 6, vou fazendo viagens até chegar ao Restelo, depois passo um período do tempo a trabalhar no Restelo, e depois, à meia da tarde, mais final do dia, pego outra vez no carro, faço mais umas viagens até chegar a casa por volta das 11 horas da noite. Então, mas aqui na parte do futebol, sim. Há esse trabalho também na consultoria? Sim. Então, explica-me um bocadinho no que é que consiste então aquilo que tu, neste momento, entregas ao Clube de Futebol Belenenses a nível laboral, não é? Sim. A parte da arbitragem. A parte da arbitragem não só. Sim. Basicamente, pegando na minha experiência, porque eu fui árbitro quase 35 anos, não só aqueles 24 que tive na primeira divisão, há todos os outros, também fui VAR, também fui observador, fiz quase todas as valências que se pode fazer no mundo da arbitragem, menos dirigente. E o que eu faço é pôr a minha experiência ao serviço da equipa. Basicamente é estudar a nossa equipa de futebol, ver comportamentos dos jogadores que podem levar a cartões amarelos, a cartões vermelhos e a possíveis penaltis na nossa área para corrigir, porque já não pode sofrer penaltis. E tentar passar esse input na pessoa do treinador, para eles irem melhorando. Por outro lado, faço também um estudo prévio do que é que será o trabalho do árbitro no próximo jogo, que é importante. Cada árbitro tem a sua personalidade, tem a sua maneira de agir, tem a sua maneira de atuar, e tento fazer como as equipas fazem o scouting da equipa adversária, eu tento fazer, com base na minha experiência e na minha formação, das várias formações que tive na arbitragem, aquilo que poderá ser o trabalho do árbitro.
Isso já não é um bocado em contra-relógio, porque por vezes as mediações não permitem, ou há tempo para... Há tempo. Acredito, Há mas tempo. já há uma preparação, não é? Repare, eu quando fui observador, 2 anos, nós também tínhamos 36 horas para fazer o relatório depois de vermos um árbitro. Quando sai a nomeação até ao jogo, normalmente bate nas 36 horas também. Às vezes um bocadinho menos, mas praticamente, se eu tiver todo o material que preciso, e basicamente é vídeos e dados estatísticos, consigo fazer o meu trabalho em tempo útil. Então, que informação é que passas à equipa técnica ou também aos jogadores? Neste momento só a equipa técnica. Só a equipa técnica. Mas de alguma forma esse input devia chegar aos jogadores ou há a intenção de chegar aos jogadores? Absoluta, chega. Na via do treinador chega, de certeza absoluta. Tu fazes a observação, não é? Uhum. E o que é que os treinadores procuram saber? O que é que precisam de saber? A experiência a mim que me tem dito, até nos 2 anos que estive no Casa Pia, é saber se podemos falar ou não com o árbitro, se mostra muito ou poucos cartões, que tipo de cartões é que o árbitro mostra mais. Há aquele árbitro que é mais sensível, como eu fui na minha carreira, aos protestos e mostra lá o cartão amarelo, por exemplo. Há aqueles árbitros que têm mais critério largo e que falam na primeira situação, gera o primeiro cartão amarelo. Há outros que não, partem logo para o cartão amarelo, se acontecer no primeiro minuto. E este é o tipo de informação que basicamente que se procura dar. E consegues sentir o impacto dessa informação depois no jogo? Claramente. Tens algum exemplo assim que tu tenhas... Ok, isto Tenho, estava previsto, aconteceu... Vou dar uma história gira. Foi a primeira situação que eu tive que lidar quando cheguei ao Casa Pia a fazer este tipo de funções. Nós tínhamos um jogador, por respeito, não vou falar o nome, que era muito simulador. Ele no primeiro jogo que tivemos, primeiro ou segundo jogo para a Taça da Liga, ele começou como suplente, entrou, e a primeira situação que ele tem no jogo mandou-se para o chão na zona do meio campo. E o vídeo foi claro que foi numa zona do terreno de jogo, em que foi à frente do árbitro, foi à frente do quarto árbitro, foi à frente dos 2 árbitros assistentes, não foi à frente, mas os 2 árbitros assistentes conseguiram identificar naquele momento que tipo de jogador é que tinham ali presente, que era ia procurar simular, ganhar faltas. E passado uns minutos, uns 10, 15 minutos, ele sofre mesmo uma falta dentro da área. E o árbitro não marca penalti. E o que eu fiz o clipe, fui falar com esse jogador e disse, olha, tu entraste, a primeira situação que fizeste foi esta situação, e a mensagem que tu passaste à equipa de arbitragem é que tu simulas e vais tentar enganá-los a todo momento. Sim. 10 minutos depois tens uma situação que realmente é falta e que a mente do árbitro tem que pensar em frações de segundos, não assinalou porque o indicador que tu deste é que tu simulas. E se tu realmente sofreste uma falta e que foi falta, e ele não marcou o penalti, e nós perdemos esse jogo 1-0. E esse penalti, se fosse marcado e se fosse concretizado, podia dar um empate. É óbvio que esse jogador, eu percebi naquele ano que ele percebeu a minha mensagem, ele deixou de simular, e depois ainda disse mais, que é, quando entras na área, os defesas é que têm que bater a ti, não é que tu mandaste para o chão. Tu tens que correr para a baliza e tentar concretizar. Para ser penalti, tem que ser eles a baterem em ti, tem que ser eles a rasteirar. Eu sei que depois, mais tarde, num jogo em Mafra, estávamos a perder 1-0 e nos descontos, eles sofreram realmente um penalti. Deixou de simular, nunca mais simulou, e depois teve os seus frutos. Ou seja, mas aí já falavas com... Tinhas hipótese de falar com os jogadores, não? Sim. Era outra abordagem. Outra abordagem. Achas que há espaço para que esta consultoria cresça? Ou seja, haja mais clubes? Eu penso que sim. Eu acho que os clubes ainda estão a começar a perceber, porque não sou caso único, há mais árbitros também a trabalhar noutros clubes em Portugal. Não sei qual é a forma que eles, qual é a metodologia que eles fazem, mas sei que há mais ex-árbitros a trabalhar. E eu acho que passa muito por aí, porque no futebol tudo é o detalhe. Acho que as equipas, quando são muito iguais, o que conta também é o detalhe depois. E quanto mais informações as equipas tiverem para trabalhar o detalhe, mais perto vão estar no desempenho positivo e nos resultados positivos. E eu acho que há muito espaço para abrir nesse sentido. Deixa-me contar que eu, na minha atividade
que eu faço na Uber. Tive uma viagem para Alcácer do Sal com um senhor inglês, investidor, que mora no Dubai, e na viagem criei ali um bocadinho de empatia com ele, e ele perguntou-me também o que é que eu fazia no futebol, e eu expliquei. E ele começou-me a abrir os olhos assim, mas cara é essa que você está a fazer? E ele disse-me, pá, você não percebe que o trabalho que você faz num clube topo vale muito dinheiro. E você está aqui em Portugal a fazer o quê? O que é que você precisa para lá chegar? Eu preciso desenvolver o meu trabalho e preciso de alguém que acredite em mim. Só. E fez... Mas... por alguma razão especial sentes que há essa desconfiança? Até dos clubes grandes, não é? Porque... Estamos em Portugal. Ao longo dos anos... habituou-se a tratar muito mal a arbitragem e está enraizado no adepto que os árbitros só servem para prejudicar o clube. Quando perdem, então a culpa é sempre o árbitro, e a imagem do árbitro em Portugal está muito negativa, e olham sempre para nós, mesmo no papel de ex-árbitro, sempre com desconfiança, e acho que tem que se dar aqui um bocadinho o volte-face a este tipo de mentalidade. E de quem é que parte esse volte-face? Parte só dos clubes e dos dirigentes? Parte também dos árbitros? Parte dos árbitros, e acho que os árbitros já começaram a fazer esse caminho. Agora parte muito também dos dirigentes, dos presidentes dos clubes, quando perdem, vão para as flash interviews e para as conferências de imprensa dizer o que dizem. Quando têm um canal próprio que o podem usar, que está aberto com a Federação Portuguesa de Futebol, preferem vir para a opinião pública para justificar perante os sócios. Dos treinadores, dos jogadores, acho que esse caminho está a ser feito, mas para ter o retorno ainda vamos ter que esperar uns bons aninhos. Achas, na minha opinião, eu acho que não, mas achas que os árbitros, já se falou muito dos árbitros no final do jogo, falarem à comunicação social, uma flash interview, eu sou mais apologista deles explicarem a análise do VAR, como se viu agora no Campeonato do Mundo feminino, deles explicarem a decisão, se bem que essa decisão, eles não, no Mundial Feminino, dos jogos que eu vi, não explicam, dizem só o que é que se passa. Só verbalizam aquilo que vão fazer. Mas achas que deve haver esse papel? Eu acho que é importante haver, mas num contexto de flash interview ou conferência de imprensa, não. E eu vou explicar porquê. O árbitro, quando sai do terreno de jogo, ainda não tem percepção das decisões que teve, se foram corretas ou incorretas. Sabe, por exemplo, num jogo com penaltis e cartões amarelos e vermelhos, sabem que eles aconteceram. Mas não tem a percepção ali exata se esteve bem ou se num deles a decisão não foi a mais correta. E falar à saída do campo de futebol sem ter esta noção pode ser perigoso e pode criar mais confusão na comunicação. Agora, sou apologista, passado algumas horas em que o árbitro já teve, ou a equipa de arbitragem, tempo para analisar o jogo em conjunto com o Conselho de Arbitragem e com os técnicos do Conselho de Arbitragem, eu acho que é importante haver esse esclarecimento. Os relatórios públicos? O relatório do árbitro? Eles já são públicos, praticamente. O Conselho de Disciplina, quando lança o comunicado com os castigos, sim, principalmente nas situações, sim, de cartão vermelho, está lá o motivo. Por isso, basicamente, o que interessa no relatório do árbitro é a parte disciplinar, praticamente, porque o resultado toda a gente sabe, os tempos de jogo e os descontos que o árbitro deu, que também está no relatório, também já toda a gente sabe. O conteúdo da disciplina, principalmente os cartões vermelhos, vem nos comunicados do Conselho de Disciplina, por isso já é público. Agora vem-me à memória, por exemplo, o caso do árbitro Fábio Veríssimo, no caso do João Palhinha. Sim. Há ali um erro, ou não? Da parte do Fábio árbitro Veríssimo, talvez. Eu diria que é um lance cinzento. E na arbitragem o lance cinzento é aquele que tem que se dar o benefício da dúvida ao árbitro, seja qual for a decisão. Mas no pós-jogo? No pós-jogo. O que o árbitro pode dizer, e acho que foi o caso, foi, dado o contexto do jogo, dada a situação do jogo, se calhar não tinha mostrado o cartão amarelo, porque acho que não, como me lembro, era o segundo cartão amarelo. Sim. Porque há um conceito que se usa na arbitragem que é, para se mostrar um segundo cartão amarelo, tem que ser mesmo uma situação clara e evidente de cartão amarelo. E se calhar, ou talvez, a situação do Palhinha não era o caso. Mas é uma situação cinzenta em que a decisão do árbitro tem que ser respeitada. Mas, dadas as indicações que o Conselho de Arbitragem tinha na altura, ainda tem, que eu sei,
não é uma situação clara e evidente de cartão amarelo. A ideia que eu tiro é que o árbitro fica no final desta situação toda, o árbitro é que ficou fragilizado. Claramente. Há falta de proteção, achas que há falta de proteção? Eu não sei se há... como disse no início, eu saí em maio de 2018 e Sim. não sei o que é que se passa lá dentro. Não sei como é que é a relação com o Conselho de Arbitragem com os árbitros, com os quadros dos árbitros. Não sei se há proteção ou não. Porque a liderança pode-se fazer internamente sem vir cá para fora colaborar com o ruído. Não sei responder a isso. Agora, publicamente, com a nossa imprensa, que é muito, muito exigente, ele ficou exposto, claramente. Ficou muito exposto. Olha, e já lá vamos mais detalhadamente também àquilo que é a tua vida atual, mas sentes falta dos relevados? De apitar? Não. Fica muito bem resolvido porque foram 34, 35 anos de carreira, 24 anos como árbitro de primeira divisão, 8 internacional, onde tive a prazer de apitar uma Champions League, vários jogos da Liga Europa, seleções A, qualificação para o Mundial e para os europeus. Fui à Arábia Saudita, fui ao Japão, viajei pela Europa toda. Sinto-me realizado daquilo que fiz. Foi um momento, porque o futebol é um momento e passa muito rápido. A loja fechou, o ciclo fechou em maio de 2018. Procurei abrir outros ciclos no futebol porque a minha vida é futebol e estou a consegui-lo, de certa forma. Mas saudades, poderei dizer que sim, ligeiramente, mas estou muito bem resolvido. Não é aquela coisa de tem que apitar jogos. Isso não. Estou muito bem resolvido, muito bem esclarecido. Mas achaste o VAR ainda fizeste? Ainda fiz 2 épocas de VAR. Ainda fui à Arábia Saudita, fiz alguns jogos como VAR. Um bom VAR, aliás, já sabes onde é que eu vou chegar, não é? Um bom VAR não tem necessariamente de ser um bom árbitro ou um mau árbitro vai ser sempre um mau VAR. São funções completamente diferentes. Exato. E concordo com a teoria e com as pessoas que dizem que um bom árbitro poderá não dar um bom VAR e um mau árbitro pode dar um bom VAR. Porque são são funções completamente diferentes. Uma coisa é estar no terreno de jogo, a correr, pressão, não é? Porque perceber como é que funciona a mente de um árbitro quando está a decidir no terreno de jogo, dá para perceber que as sensações que nós temos e que nos leva a decidir no terreno de jogo é completamente diferente de estar numa sala com uma coisinha destas, com uma maneira de comunicar com o árbitro no terreno de jogo, com 1, 2, 3, 4, 5 televisões, 6 neste caso, é completamente diferente. E uma coisa é decidir no terreno de jogo, quando a gente vê com os nossos olhos o que está a passar, outra coisa é ver numa televisão, que acho que isto mostra só a 2D, não mostra as outras dimensões, é completamente diferente. E mesmo assim, há margem de erro. Eu digo isto porque dá a sensação que por vezes os árbitros, mesmo na cabine, vão à procura de um lance quando se calhar a falta ou o lance, a regularidade está antes e no VAR formatou-se para aquela situação e não consegue. Como é que funciona? Porque eu já percebi na apreciação dos jogos, por exemplo, que aqui estão a apreciar este lance, mas não é aqui que está a falta, está antes. Já preciso que o VAR tenha na sua mente o protocolo. Ter na mente as 4 situações que nós podemos intervir. Depois abre-se ali um leque de perguntas que nós temos que responder de forma rápida. Trata-se de um erro, sim ou não? Se sim, trata-se de um erro claro, evidente e grosseiro por parte da equipa da arbitragem. Se sim, temos que intervir. E depois lança-se outro desafio, que é tentar mostrar ao árbitro, está no terreno de jogo, cansado, com a pulsação, por vezes a 90%, por vezes não, na sua grande maioria, acima dos 90% da frequência cardíaca máxima. Que está a ver no terreno de jogo jogadores a uma determinada dimensão. Corre para um monitor, que tem que focar para uma televisão, mostrar que ele errou. Sim. Isso é o grande desafio do árbitro, do VAR, neste caso. E essa tarefa não é fácil. Quando a imagem é clara e óbvia, a coisa é tranquila
e dá para perceber quando um árbitro vai à zona da revisão, se demora menos de 30 segundos aquilo foi claro e óbvio. Quando entra ali num campo de tentar mostrar coisas mais complexas, mais difíceis, O frame, já demora ao seu tempo, tal frame, não é? Não é uma tarefa fácil. E depois há outra coisa, que é o árbitro tem que dar a sua opinião, com base nas leis de jogo, sem influenciar aquilo que o árbitro vai decidir. Isso é outro desafio. É outro desafio. Que é, na minha opinião, é cartão vermelho por isto, e depois tem que se calar. Não pode tentar influenciar aquilo que o árbitro vai decidir a posterior. Concordas com... É já muito recorrente, não é? O fora de jogo muitas vezes não é anulado para dar... Aliás, não é assinalado logo o fora de jogo porque... para ver se dá gol ou não. O que acontece é que muitas vezes... vai longe demais essa indicação. E eu lembro na altura, num seminário da UEFA, o diretor dos árbitros dizer que os árbitros precisam ter coragem para levantar a bandeirola. Está a faltar a coragem em certos momentos ou estão simplesmente a seguir o protocolo? Eu acho que estão simplesmente, de forma exagerada, a seguir o protocolo. Porque, de certa forma, acaba por... Eu não sei se consigo perceber, é porque muitas vezes o fora de jogo não assinalado imediatamente começa a meter a linha dos defesas, começa a meter em xeque, eles começam a duvidar também. Sim. E de certa forma também condiciona o jogo da equipa, ou não? Basicamente, eu acho que para os jogadores, o que é transmitido, quer a defesas, quer atacantes, é joguem até ao fim. Está-se a desenrolar o ataque, os atacantes têm que tentar marcar golo e os defesas têm que evitar aquilo que o atacante mete. Isso é o que é dito aos jogadores. Na minha opinião, está a ser exagerado, porque enquanto VAR eu percebia essa instrução, agora, tanto agora do lado de um clube, acho que é exagerado, porque está-se a desgastar os jogadores. Eles correm mais não sei quantos metros. Essa energia que eles gastam naquele lance pode ser necessário para a ponta final do jogo. Está-se a potenciar lesões, sem necessidade nenhuma. Não é? E por outro, que é, nos momentos finais do jogo, pode ser perigoso, porque vão os dois jogadores a correr, por exemplo, defesa e atacante, para a baliza, pode haver uma situação de uma agressão, de um tackle para cartão vermelho, e se o árbitro parasse logo o jogo, isso não ia acontecer. Eu sei que é um desafio muito exigente para os árbitros assistentes, neste caso, que é ter a certeza que está fora de jogo. Mas que é fazer algo que os árbitros faziam regularmente e acho que com o VAR está-se a perder isso. Eu vejo, por vezes, fora de jogo, o atacante está fora de jogo claramente 1 metro. E eles deixam seguir. Eu não consigo perceber como é que a margem de 1 metro... Eu também não. Eu não consigo perceber. Quando os meus colegas árbitros assistentes da minha geração sem VAR faziam isso muito bem. É claro que havia erros. E o VAR vem, de certa forma, isentar esses erros, não é? Isentar esses erros. Mas estamos aqui no exagero nesta vertente de deixar seguir e depois o VAR decide. Eu lembro... Porque está-se a mexer noutras vertentes da preparação física dos atletas e do cansaço e no desgaste. E acho que devíamos arranjar aqui um ponto de equilíbrio. Como é que começou, largando agora aqui o VAR um bocadinho, vamos recuar, como é que começou essa vida na arbitragem? Tem 2 origens. Uma familiar. Eu, quando era por volta dos 9, 10, 11 anos, tinha um familiar meu, um tio, que era árbitro na Associação de Futebol de Lisboa. Eu, por vezes, ia para a casa dele para estar com os meus primos, e ele saía para jogos, e eu, uma vez, disse, quero ir ver um jogo teu, tio, e não sei o que. Ele começou-me a levar, comecei a ver, e comecei a sentir o prazer que aquelas pessoas tinham de apitar jogos, a um nível distrital. Depois comecei a ir ao núcleo da linha de Sintra, comecei a ter o meu primeiro contato com as leis de jogo, e depois há um jogo que o meu tio é convidado para fazer, penso eu na altura, era advogados de Lisboa com advogados do Norte, e até era num campo de treinos do antigo Estádio da Luz. Sim. O meu tio apitou esse jogo, era uma coisa amigável, nada oficial, e não tinha, na altura, fiscais de linha. Ele meteu uma bandeira para a mão e eu fui sem perceber nada daquilo, e foi o primeiro contato que eu tive com a arbitragem. Uns anos mais tarde, na altura do México 86, Mundial, isto foi uma outra influência, que foi o Carlos Valente. Sim.
eu já morava no Barreiro e ela é ali na zona do Barreiro, Alhes Vetas. E isto despertou-me a atenção, um árbitro português no Mundial, vi o jogo que ele apitou, acho que apitou 2, vi esses jogos e aí surgiu de forma mais intensa o querer ser árbitro. Certo é que salvo memória, com 13, 14 anos, eu quis tirar o curso. Mandei uma carta para a Associação de Futebol de Setúbal a dizer que queria tirar o curso. Eles responderam a dizer que não podia, dado aos regulamentos, se tinha que esperar pelos 17 anos, uma coisa assim parecida. Entretanto, tive um contacto com um jogador de futebol numa equipa da Distrital de Setúbal, foi o Galitos, na zona do Barreiro, como guarda-redes. Percebi rapidamente que não era por ali, tinha que ser árbitro. E depois, com 15 anos, tirei o curso, aceitaram e começou aí a minha aventura. O que é que leva existe quem na brincadeira diga que vai para a árbitro, é quase como ir à baliza, né? Vai para a árbitro, não tem jeito para o futebol. Mas o que é que leva a alguém enverdar pela arbitragem? Há ali é que de certa forma há ali muito sacrifício, digo eu. Bastante. Eu não queria chamar masoquismo, porque é preciso gostar para... Hoje em dia dizem que os jogadores não podem ir a lado nenhum por causa dos autógrafos, mas um árbitro também, depois do mau jogo, também não pode ir a lado nenhum. Certo, mas um árbitro também quer ser árbitro, também não pode ir a lado nenhum. E eu posso explicar porquê. Mas antes disso, eu quis mesmo ser árbitro. A dada altura dessa minha adolescência, era por ali que eu queria ir. Eu lembro-me, logo no início de tirar o curso, tive a apitar um jogo acho que era de júniores, do Luz, do Barreiro, em que o treinador do Luz era o Sr. Álvaro Albino. Ele até me convidou para ser guarda-redes dessa equipa, nessa época. E eu disse, não, quero ser árbitro, e vou para árbitro, não sei o quê. E apitei esse jogo de treino e ele no fim vem ter comigo e disse assim, não, fizeste uma escolha acertada, tu tens mesmo jeito para isto. Continua. E ainda à segunda questão, eu desde muito cedo percebi, para chegar onde cheguei, tinha que trabalhar muito, mais que os outros. Porque eu sempre tive características para ser um miúdo gordo. Cheguei com 13 anos, tinha quase 100 quilos, que era muito. Tinha que trabalhar muito com os outros, porque a condição física para mim ia ser um grande obstáculo. Tive a sorte do meu primeiro árbitro assistente, e que ficou até ao final da minha carreira, o António Godinho, estar a tirar o curso de preparação física, vertente de futebol, no FMH, e eu fui tipo a cobaia dele. Sofri muito nas mãos dele até conseguir correr os 90 minutos. E depois tive que fazer outras opções. Eu posso dizer, por exemplo, que na faculdade, na altura era 5 anos, eu não sei o que era uma festa da faculdade. Era basicamente aulas, sexta-feira deitar-me horas para descansar. No distrital a realidade era fazer um jogo sábado de manhã, outro sábado à tarde, 2 domingo de manhã e outro domingo à tarde. Tinha que descansar. E quando atingi os escalões do Nacional, isto ainda ficou mais potenciado. Eu preferia sempre o descanso do que ir a beber a cerveja e o copo de vinho e estar com os meus amigos. Ou seja, o percurso que se quer, né, protótipo para um atleta de alta competição, acaba por ser igualzinho para um árbitro. Com uma grande diferença. Qual é a diferença? A grande diferença é que um árbitro, se quiser ir longe, só conta com ele próprio. Eu sei que neste momento a Federação tem técnicos, tem preparadores físicos, tem isso tudo. As condições não têm nada a ver com as condições que nós tínhamos quando eu cheguei ao Nacional. Mas o árbitro continua a depender nele em muita coisa. Muitas vertentes. Enquanto, se calhar, o atleta tem outras pessoas que o orientam noutro sentido. Na arbitragem... Ou seja, não há ninguém que faça o acompanhamento diário, individual. Fazias a tua avaliação, depois não havia vídeos, não é? Eu vou dar outro exemplo que eu lhe posso dar que reflete aquilo que eu estou a dizer. E sei que a maior parte das vezes não é assim. O equipamento. Sim. Eu não deixava ninguém tratar do meu equipamento. Eu é que punha na máquina de lavar, a lavar. A única exceção que às vezes acontecia era estender. Se eu não estivesse em casa, alguém estendia. Mas depois todo o resto era eu que eu tratava.
eu é que dobrava, eu é que fazia a mala, eu é que tratava do meu equipamento. Desde as botas, à camisola de jogo, o apito. Para uma razão especial? Sim. Se nós fizermos este processo de forma sistemática, estamos-nos a ligar ao que é a nossa função de árbitro. Estamos a projetar na cabeça o jogo que vamos apitar. Estamos a visualizar o jogo que vamos apitar. Muitas vezes, eu estava a fazer a mala, já sabia qual era mais ou menos uma probabilidade pouca de erro, a camisola que ia usar, já me estava a ver com ela vestida, já me estava a ver no terreno de jogo com ela vestida, a tomar decisões, e a minha mente já estava a canalizar para aquele momento, para aquele jogo. E esse processo acompanhou a carreira toda, até ao fim. Quais são as etapas, falaste aí da distrital, que um jovem árbitro, um miúdo que agora quer ser árbitro, para chegar à Liga Betclic, qual é o caminho? É um caminho muito sinuoso. Eu acho que neste momento não está diferente. Acho que os processos têm que ir saltando escalão a escalão. Agora os processos de avaliação são completamente diferentes. O que eu diria a um jovem para chegar ao patamar de primeira divisão e depois internacional tem que começar muito a cedo. Muito a cedo. Se começar tipo 23, 24 anos já é tarde. Tem que começar mesmo 18 anos. E depois tem que ter na sua mente aquilo que quer ser. Se quer mesmo ser árbitro, se quer ser árbitro assistente, ou se quer ser outra função qualquer na arbitragem, que pode querer só ser observador. Porque isto tem que estar muito esclarecido na mente do jovem. Porque isso depois é que vai determinar o foco e as tarefas que vai levar depois ao resultado final. E não é qualquer um. Não é qualquer um. Na tua opinião, quais são o que é que tem que, psicologicamente, o que é que tem que ser inerente ao indivíduo que queira ser árbitro e bem sucedido? Focado, resiliente, acreditar nele próprio, que é muito importante. Muito importante. Acho que foi uma mais-valia da minha parte, porque eu fui, durante 24 anos, a partir de um determinado jogo que tive em Campo Maior, fui muito fustigado pela comunicação social, fui tipo um alvo a bater. E o que eu fazia, basicamente, era quando tinha um jogo em que a comunicação social ficava toda virada contra mim e que ia durar vários dias, o que eu fazia era agarrar no meu equipamento, a ir para a Mata da Machada, que é na zona de Palhais, ao pé da minha casa dos meus pais, e a correr. E nesse processo de corrida, e por isso é que a corrida o treino é um bom exercício para limpar a cabeça, ia imaginando o que é que fiz menos bom, o que é que fiz de bom, porque basicamente em 90 minutos temos muitas decisões boas e depois há aquela uma que, não podem errar, que estragou o jogo. E essas decisões, basicamente o que eu fazia a nível mental era imaginar no terreno de jogo, a imaginar aquilo que se passou, a pensar naquilo que se passou e a tomar a decisão correta. E eu fazia isto a correr, a treinar. E isso foi uma característica que me fez de forma ser um árbitro consistente ao longo dos anos. Que jogo foi esse? Campo Maior, se quiseres falar, falamos, senão passamos à frente. Em Campo Maior, qual era o jogo? Campo Maior Sport. Já Houve dois. Mas que é que... Não foi aquele em que o Vítor Bia enrolou-se com uma disputa é o que Jardel e com um jogador que era José Soares. Foi esse. E a partir daí, qual é que foi a decisão? Foram várias. Correu, mas na tua ótica, correu-te mal, correu bem? O jogo correu foi injusto? O jogo correu claramente mal. Mas é preciso saber analisar o contexto o que não foi, o contexto ou o que é que originou a ter corrido mal. E sem VAR. Se houvesse VAR, tinha ido umas 3 ou 4 vezes, se calhar mais, à zona de revisão. Ou eles não tinham feito tanto, não tinham prevaricado tanto, não é? Também há esse efeito no VAR. Mas basicamente o que aconteceu é que uma semana antes, eu vou para aquele jogo primeiro por haver sorteio. Porque se houvesse nomeações, eu nunca ia para aquele jogo. Porque uma semana antes tenho um jogo muito, muito difícil, em que estive bem, mas que foi muito difícil, que tive uma saída, que nós dizíamos na gíria naquela altura, uma saída à Presidente da República. Foi um Friamonte Passos Ferreira. Um jogo muito difícil.
o Friamonte, o treinador do Passos Ferreira era o Mota. Foi naquele ano que o Mota entrou, teve N vitórias seguidas e depois acabou por subir divisão. E o Friamonte estava num processo inverso, que era lutar para não descer divisão. Basicamente o jogo, pelo que eu me lembro, ou estava 1-1 ou estava 0-0, mas acho que era 1-1. Vamos para período de descontos, 90 minutos. Eu dei 3 minutos. O Friamonte precisava mais de ganhar aquele jogo do que o Passos Ferreira. O Passos Ferreira começa a fazer estratégias para queimar tempo. Uma assistência, acho que até houve uma substituição. E eu, como tinha um sentido de justiça apurado naquela altura, não é que não deixasse ter depois para o resto da minha carreira, mas a minha falta de experiência assim, decidi, e depois vou perceber porquê. E o que é que eu fiz? Dei desconto sobre descontos de tempo. Eu calculei, ok, 1 minuto. O que hoje fazem. Sim, exatamente, o que fazem hoje. 1 minuto de uma substituição, dá 30 segundos de uma substituição, mais 1 minuto de assistência. Acabei por dar mais 2 minutos. Eu começo a receber sinais, porque não havia comunicações na altura, era tudo por sinais com os meus colegas de equipa. O meu árbitro assistente número 1, que era o Luís Santos, que era internacional, começa-me a fazer sinais, que era a mão no emblema, a dizer que estava na hora, acaba o jogo. E eu dizia, não, isto tem que ser justo para a equipa do Friamonte. Dei mais 1 minuto e meio. Eu, quando olho para o relógio e digo, mais 10 segundos, acabo, há um jogador que se isola, do Passos Ferreira, entra na área, vai à linha, finta a defesa, quando está a fintar a defesa, é rasteirado e é penalti contra o Friamonte. Desse lance é segundo cartão amarelo, o jogador é expulso e surge o golo da vitória do Passos Ferreira. Onde é contra a minha imaturidade no meio disto tudo? É que as leis de jogo dizem que um penalti em tempo extra, quando o tempo acabou, depois do resultado do pontapé, o jogo acaba. E eu acabei o jogo naquele momento e tive 2 ou 3 horas para sair do estádio. Tive 20 minutos no terreno de jogo à espera que a polícia me desse autorização para entrar no meu balneário. A bancada estava cheia a insultar-me. Tive um vereador da Câmara do Conselho local a menos de 1 metro de mim a ameaçar-me que ia andar um estalo, com a bancada a dizer dá-lhe. Estrategicamente a GNR estava presente, não estava a conseguir resolver o problema e eu vi as coisas a andar para trás. Se aqueles massa adepta entra no relevado, se calhar não estávamos aqui a falar hoje. E o Luís Santos, que era o árbitro assistente número 1, experiente na vida, começa a ver um portão aberto, longe dos adeptos, e diz assim, Bruno, vamos simular que vamos para ali, eles vão sair da bancada ao nosso encontro e a gente vai para o túnel. E assim foi, a gente começa-se a dirigir, os adeptos veem o portão aberto, começam todos a ir para aquele portão, e é quando a gente muda a direção da corrida e entra no túnel. Lembro quando entrei no túnel, a equipa de segurança que estava lá, contratada pelo Friamonte, um homem que era uma besta de homem, todo daqueles de ginásio, agarra-me, eu vou pendurado nos braços dele até à porta do balneário, a porta é aberta, ele senta-me ao lado da sanita do balneário e diz, tu ficas aí e só sais daí quando eu voltar aqui ao balneário. Estive aí meia hora sentado ao lado da sanita. E depois há um outro episódio muito giro, passado aí 2 horas, os adeptos estavam do lado de fora à minha espera, e não estava a ser fácil a GNR conseguir resolver, e então o comandante da GNR lembra-se de chamar o padre local. Era um jovem padre. Ele entra no meu balneário e o que ele diz é, nem horas de aperto, nem a Deus ajuda. E foi muito complicado. Sei que uma semana depois estou a apitar em Campo Maior, que inicialmente não estava em condições para apitar o jogo em Campo Maior, porque tinha 24 anos, tinha 2 anos de primeira divisão, 2 ou 3 anos de primeira divisão. Ali o mais sensato seria, se houvesse nomeação, descansar, pelo menos 1 semana ou 2, depois do jogo em Friamonte. E o sorteio tem estas coisas que é uma bolinha, o relatório do observador foi uma boa nota em Friamonte, estava apto a ir para o jogo, fui lá para o sorteio, se a minha bolinha e fui para aquele jogo. O que me deixa de amargo de boca foi que nenhum líder da altura da arbitragem saiu em minha defesa. Porque se explicasse isto na altura, sim, o porquê do regulamento, sorteio,
que é que eu tinha-me acontecido uma semana Mas antes. aí teriam eles que fazer meia-culpa, não é? Exatamente. E aí não houve a meia-culpa Não por houve parte... meia-culpa da parte da estrutura. Atenção, eu senti apoio internamente. Era o que eu estava a dizer há bocado. Para fora. Eu não sei o que é que se passa neste momento, em termos de liderança. Na altura, eu sei que o presidente ligou-me, que era o Sr. José Luís Tavares, ligou-me a dizer que se calhar era melhor descansar, porque tinha sido muito, muito difícil. Também senti algum apoio de alguns dirigentes da altura da Liga, da parte da Liga, mas a nível posterior não houve esse apoio. E depois as coisas foram degradando ao longo da época. O que é mais difícil apitar? Um jogo da Distrital ou um jogo da Liga? Para mim são todos desafiadores. Eu não... Como já tive a oportunidade de dizer várias vezes, para mim são todos desafiadores, mereceram todos o meu máximo respeito. Porque eu quando abordava um jogo de futebol, era o Clube A contra o Clube B. Eu não olhava para o nome dos clubes. Era o Clube A contra o Clube B. E era assim que eu conseguia tratar ambos de forma igual. Mas as condições são diferentes. Mas as condições são diferentes. Mas a minha atitude, dos balneários, dos jogadores... Mas a minha atitude perante a competição, ou as competições, sim, era idêntica. Mas não merecem todos o meu respeito. Essa parte eu já... Agora, a parte eu percebo. E quem me conhece sabe que eu estou a dizer a verdade. E eu acredito. A questão aqui é... não sei, há menos segurança num distrital. Certo. Os jogadores não são tão bons. O que muda aí é a preparação. Aí muda, sim, a preparação. Claro que um jogo distrital não... Temos menos informação, menos qualidade no jogo. Agora, um jogo, por exemplo, primeiro... Os campos não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. A viagem é mais curta também. Temos meia hora, estamos no campo de futebol. Um jogo de primeira divisão, se calhar, temos que ir de véspera. Um jogo da UEFA temos que ir também de véspera. Sim. O que muda é a parte de logística, a preparação da logística, preparar a viagem, preparar as coisas com a equipa, porque tem que haver ali mais detalhe na preparação do jogo. Agora, de resto, quando entrava no jogo, eu tratava todos por igual. Consegues ver um jogo de futebol sem ser analítico? Consigo. Desfrutar de um bom jogo de futebol? Consigo, quando o Belenenses ganha, neste momento. Mas num jogo normal, imagina, agora vamos aqui, punhamos aqui um Liverpool-Chelsea. Há uma história gira que eu enquanto árbitro, fui com a minha ex-mulher ver vários jogos da seleção, que era o Estádio da Luz, Alvalade, e era giro quando a nossa seleção marcava, toda a gente a festejar ao meu lado e eu ficava sentado. E perguntava, tu não festejas de golos? Não, olha, a decisão do árbitro assistente foi correta, o árbitro veio marcar esta... Mas tu não tens emoção? Não, estou a ver o trabalho do árbitro. E a minha ex-mulher dizia, como é que tu consegues vir para um jogo de futebol? Nós queremos que a seleção marque e tu estás a olhar para o trabalho do árbitro. Isso aconteceu muitas vezes. E isso é algo que continua? Menos. Quando eu estou a analisar, por exemplo, um trabalho de um árbitro, que apita um jogo este ano no Belenenses, sou mais analítico, olho mais para o trabalho do árbitro. Mas já começo a ter aquela parte de emoção de querer que a minha equipa ganhe. Os últimos 3 anos permitiram fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que era festejar golos. Eu, desde que tirei o curso, que não festejava golos e há 2 anos esta parte já festejo golos. Já consigo estar ligado mais ao jogo de forma emotiva. Qual é a satisfação? Tu retiravas satisfação, naturalmente, de um bom jogo. Sim, não é? Bastante. Tu saías do campo com essa noção? Quais são os indicadores que dizem, eu fiz hoje há um grande indicador jogo. Que, não sei se há um conceito no desporto que é o flow, dizem que é a droga dos desportistas. Acho que foi o Nelson Évora que há pouco tempo falou sobre isto, eu ouvi um podcast também ele a falar nisto, que é o flow. O que é o flow? É quando um atleta, e neste caso eu senti isso várias vezes, está de tal forma ligado ao jogo que perde a noção do tempo, deixa de haver passado, futuro, a noção do tempo desaparece, estamos tão ligados àquilo, estamos a atingir uma dimensão tal que o jogo passou num estalar de dedos. Eu entrava e quando dava para mim estava no balneário a tomar banho.
E isto era a minha sensação que eu tinha. E durante a hora e meia tomei N decisões, mostrei cartões amarelos, se calhar marquei penaltis, marquei fora de jogo, dialoguei com os jogadores e aquilo era tudo muito rápido. Mas piloto automático, mas não é piloto automático, porque aí Não é piloto automático. não é piloto automático. Para chegar a este nível é preciso trabalhar muito a nível mental. Uma coisa que ninguém sabe, que eu em concordância e também estrategicamente com essa pessoa que foi o Dr. Nuno Pacheco, quando cheguei internacional, também olhei para mim e disse tenho que fazer qualquer coisa para tentar ser melhor que os outros. E trabalhei durante 8 anos com um psicólogo da área do desporto. E ele deu-me ferramentas para conseguir atingir o flow, entre outras. Ele ensinou-me uma ferramenta muito gira, que eu conto isto e as pessoas ficam assim, epá, como é que isso é possível? Que era, eu normalmente tinha um gatilho atencional de dizer, que era, no meu caso era ver. E quando eu dizia a palavra mentalmente ver, despertava certos gatilhos a nível mental. E na área eu começava a ver as coisas como se fosse o filme do Matrix, tudo muito devagarinho. E conseguia ver ao detalhe se o jogador jogou a bola com a mão, ou se foi rasteirado, sim, ou se jogou com o peito, ou se jogou de cabeça. Faz sentido, até porque eu lembro aqui também de uma entrevista que eu vi isto, relativamente à NBA, em que dois craques da NBA, um deles era o Charles Barkley, e a pergunta que ele faz ao outro é: quando é que tu te apercebeste que os outros eram todos muito mais lentos que tu? Ou seja, de repente ele teve a capacidade ele acelerava, quando ele acelerava o jogo, tudo o resto ficava tudo mais lento. Ficava tudo mais lento. Ele fazia aquilo como se fosse uma coisa natural. É disso que estás a referir. E a primeira vez eu lembro perfeitamente, a primeira vez que consegui fazer isto num jogo de futebol foi num jogo da Académica. Não me lembro com quem é que a Académica estava a jogar. Sei que foi no estádio em Coimbra. Há uma mão de um jogador, não sei se foi de um jogador da Académica ou se foi da equipa adversária, na área, para penalti. Já usávamos comunicadores. Os meus colegas começam em pânico. Penalti, não viste? Penalti. Eu assim, pá, calma que eu vi, só estou a processar a nível mental o que acabei de ver. E passado uma fração de segundos é que tomei a decisão. E aquilo estava-se a processar tudo muito devagar dentro da minha cabeça. Vi o jogador muito devagarinho dentro da minha cabeça, a jogar a bola com a mão, e só depois é que decidi. E o oposto? Aquele jogo em que tu pensas assim, isto nunca mais acaba. Isso é um termo que eu usava. Eu basicamente a minha carreira fiz grosso modo jogos com António Godinho, foi assim, meu grande amigo, também foi guarda-redes naquela equipa que eu falei no Galitos. Sim. Eu comecei por ser o suplente dele, ele depois teve uma lesão na mão e ele depois foi o meu suplente. E ele tinha 2 termos muito agidos, que era pôr-nos na trincheira ou então damage control. E há um jogo muito engraçado de final de época que foi um Braga-Leiria, em que há um lance para cartão vermelho, claramente para cartão vermelho, e eu só mostrei cartão amarelo. E cheguei ao intervalo e esse jogo foi polémico por causa daquilo que eu vou dizer agora. Há alguém do Braga, que eu não sei quem foi porque a porta estava fechada, mete uma fotografia do lance por baixo da porta. Não vou olhar. Eu olhei para aquilo, claro que escrevi no relatório, foi um assunto de inquérito disciplinar e acho que o diretor de campo foi castigado por causa disso, o diretor de campo do Braga, e nós ao intervalo percebemos que íamos ter nota negativa, já não nos livrávamos, eu principalmente ia ter nota negativa, e então usávamos um termo que era o damage control. As coisas já estão estragadas, agora temos é que levar até ao fim a fazer tudo bem. E era esta abordagem mental que a gente tinha, fruto desse meu colega António Godinho, que ele tinha estes termos muito engraçados, que era, temos que ir para a trincheira, ou então damage control. Mas sentes que de alguma forma, não digo no teu caso, mas isso é uma gestão muito difícil de fazer. Damage control. Temos que ser fortes mentalmente. Porque por vezes é uma bola de neve, não é? Um erro, depois querem colmatar esse erro, fazem outro erro. Eu só posso responder por mim. O que eu fazia era mesmo damage control. Aconteceu, ok, foi uma fração de segundos, vi mal, já não há a fazer porque eu já não posso voltar para trás, já está feito. O que eu posso controlar é o presente e ter boas decisões no presente para que o futuro seja melhor. Isso era o que eu fazia.
quais eram as tuas referências? Os jogadores têm sempre os seus ídolos. Tinhas alguma referência na arbitragem? A dada altura da minha carreira, eu procurei foi referências de liderança. Eu comecei a ler livros sobre liderança. E há 2 momentos marcantes, porque havia livros sobre essas 2 pessoas. Foi o Colina, que o Colina escreveu um livro e ele descreveu mais ou menos o que fazia, mais ou menos o percurso, e o que eu extraí daquele livro foi a liderança do Colina, e a outra foi o Mourinho, porque eu sempre achei curioso a maneira dele liderar, e a da altura da minha carreira procurei foi formas de liderar. Alguma vez chocaram? Quem? Dentro de campo? Não, eu tenho uma relação muito, muito cordial com o José Mourinho. Nunca chocámos. Nunca houve nenhum choque dentro de campo? Não, até porque somos da mesma zona, do mesmo distrito, neste caso. Às vezes que tenho estado com ele, temos tido um relacionamento cordial, positivo, e nunca chocámos. Ele é uma pessoa frontal, diz o que tem a dizer, às vezes até de forma muito humorada e assertiva. Outras vezes, nem tanto, não é? Como o caso... Comigo nunca tive essas situações, por acaso. Não. Ele disse o que tinha a dizer de forma assertiva, às vezes humorada. Eu até me ria, achava engraçado, mas nunca tive nenhum episódio negativo com o Mourinho. Antes pelo contrário. Pegando num caso prático, por exemplo, a arbitragem do... Se estiveres à vontade para falar sobre isso... Vamos ver? Damos a volta. Situação do Sérgio Conceição na Supertaça. Foi bem gerido? Não foi bem gerido? Temos que partir aqui de uma premissa muito importante. Temos que começar do princípio do jogo. Não, temos que começar o critério. Antes. Temos que começar antes. Que acho que ainda não foi devidamente vinculado na comunicação social. A Federação Portuguesa de Futebol foi convidada pela UEFA a vincular um compromisso que a UEFA está a divulgar pelas 54 federações a nível europeu, que é proteger a imagem do jogo, proteger a imagem do árbitro e proteger a imagem da competição. Tudo o que for comportamentos desviantes que ponham em causa estas 3 vertentes são punidos logo, automaticamente, com cartão amarelo ou cartão vermelho. E se a primeira situação for para cartão vermelho, é logo para cartão vermelho. E temos que começar por aí. E os clubes foram avisados este ano que isso vai acontecer. Temos que começar por aí. Havendo o comportamento que houve, face às leis de jogo, a decisão do Luís Godinho foi a correta. O que se passou a posteriori tem a ver com a liderança do próprio árbitro. Eu, se calhar, fazia as coisas de maneira diferente. O Luís Godinho tem a liderança dele. Não o questiono, porque é a liderança dele. É a maneira dele conduzir o jogo e eu tenho que respeitar. O jogo chegou ao fim, o treinador acabou por sair do terreno de jogo e agora estamos a aguardar o castigo. Estás-te a referir à parte... Sem juízos de valor, atenção. Sim. Parte, por exemplo, nunca o farei. Em que o Sérgio Conceição, basicamente, vens cá tu. Certo. Não é? O árbitro salomónico acabou por ir para parar tudo e vamos a jogo, vamos resolver aqui já isto. Mas não teria necessariamente que fazer isso. O que está escrito nas leis de jogo e nos regulamentos é falar com 2 instâncias da equipa, delegado da equipa e capitão, e se a decisão não for respeitada, dar o jogo terminado. Isto é o que está escrito. Como é que tu gerias esta situação? Eu sempre fui um árbitro em questões de disciplina, segui tudo by the book. Respeito acima de tudo. Não ias ao encontro do treinador do Futebol Clube do Porto? Teria ido ao encontro do delegado da equipa. Senão ia encerrar. Até porque aquele elemento oficial daquela equipa já está expulso. Eu se tenho que falar com alguém é com o delegado da equipa. Ou com o capitão. Isso é o que está determinado nas leis de jogo. Exato. Como é que um árbitro, e atenção aqui, como é que eu vou-te explicar? Saem do banco, saltam do banco, tem que ser de mais tarde. Mas ao fim de um tempo já não sobra ninguém. Se assim fosse, falta coragem para fazer isso ou não? Ou de certa forma, também não vamos por aí, que é para não estragar o jogo. Eu acho que a coragem tem que andar de mão dada com o bom senso. Sim, mas o futebol português também muitas vezes vive pouco do bom senso, não é? Quando é um jogo grande. O que eu acho também depende muito da personalidade do árbitro. Eu conto um episódio muito giro num jogo, eu não me lembro qual é que foi o jogo, em que eu tomo uma decisão e a equipa em peso, aquela equipa para a qual eu tinha marcado uma falta contra, vem toda em peso, a protestar comigo, todos em corrida, na minha direção.
E eu lembro-me que o meu instinto no momento foi pegar no cartão amarelo e dizer, ponham-se em fila. E só ficou lá um, o resto foi tudo embora. Só ficou lá um. O que vinha à frente foi o que viu o amarelo. Isto também tem a ver com a liderança e a maneira como nós abordamos as situações. Tem muito que passa por aí. E acho que uma característica que eu tinha, bem ou mal, era ser rigoroso com a indisciplina. Eu não suportava protestos, quer de jogadores, quer de bancos suplentes. Não suportava. E agia em conformidade. Mas aí vamos chocar, por exemplo, ainda ontem no Rio Ave Chaves. Sim, há um jogador há um jogador do Rio Ave que faz uma falta, ele toca na bola, mas de facto a entrada é para amarelo, e ele de seguida, não sei o que é que ele disse ao árbitro, foi amarelo, vermelho. Protestos, muitos protestos. É outra indicação que existe por parte do Conselho de Arbitragem. Agora aqui na questão do Luís Godinho, no jogo com o Benfica Porto, ele começa muito cedo a mostrar o cartão amarelo. Certo. Não sei se é para... Pode ser estratégia. Há estratégias. O Luís Godinho, conhecendo o Luís Godinho... Atenção, eu posso falar do Luís Godinho, apontar coisas aqui, mas para mim é dos melhores árbitros em Portugal. Para mim, existe um grande árbitro em Portugal neste momento que tem condições para ser o melhor árbitro português de todos os tempos. Chama-se João Pinheiro. Sim. E depois existe ali uma segunda linha de bons árbitros. O Artur Soares Dias, o Luís Godinho. E depois há uns jovens árbitros que estão-se a formar ainda e que nós, na minha opinião, ainda não sabemos se vai dar bons ou maus árbitros. E o Luís Godinho, para mim, é um bom árbitro. Tem as características dele. Se analisarmos e tem a ver com o meu trabalho também que eu faço nos clubes, se analisarmos a carreira do Luís Godinho, ele é igual a ele próprio. Ele não foge. Basta ver um jogo do Luís Godinho da época passada e saber o que é que ele vai fazer no próximo jogo. Ele não foge daquilo. Mas aqui vou duas perguntas. Nem é tanto ao Luís Godinho em si. Na televisão, estamos a ver o jogo na televisão, estamos a ver os comentadores a falar. Sim. E às tantas dizem, está com um critério apertado, a meio vai ter que o largar. Isso acontece na cabeça de um árbitro, pensar assim, é melhor eu vou, mas é agora aligerar, porque senão o jogo não acaba. Pode acontecer de estrategicamente a começar com um critério apertado, para fazer com que os jogadores sintam o que é que o árbitro pretende para o jogo, a nível disciplinar, e depois ir alargando o critério ao longo do jogo. Isso não, de certa forma, não altera um pouco aquilo que é a verdade do jogo. Quer dizer, uma entrada de uma maneira aqui é amarela, depois agora para a frente já não é. Eu acho que passa muito pela forma como o fazemos. O cartão amarelo. Uma coisa que eu aprendi com o trabalho com o Nuno Pacheco, o tal psicólogo. E acho que isto é muito importante, e acho que os árbitros, o primeiro cartão amarelo tem um impacto no jogo brutal. Se o árbitro chegar lá e cartão amarelo, só por mostrar cartão amarelo, não tem impacto nenhum do jogo. E o primeiro cartão amarelo tem que ser aquela mensagem para os jogadores todos, quer daquela equipa, quer da equipa adversária. Mas tem que ser válido, não é? E o que é que eu fazia depois de muito trabalhar até com o Dr. Nuno Pacheco? Eu, quando mostrava o primeiro cartão amarelo, fazia questão de estar virado, o meu corpo estar virado para todos os jogadores. Para todos os jogadores. Tinha logo um grande impacto. Depois, quando levantava o cartão amarelo, eu não olhava só para o jogador que estava a ver o cartão amarelo. Eu tinha uma visão periférica, a tentar passar a mensagem. Isto tinha resultados, porque toda a gente percebia que aquele era o limite. Eu fiz isto vários jogos com muito êxito. No meu jogo 200, foi um jogo 200 da primeira divisão, que foi um Estoril Belenenses. Eu fiz isto nos primeiros 5 minutos e foi um resultado brutal. Eu não me lembro quantos cartões amarelos eu mostrei até ao fim, mas não passou dos 5, de certeza absoluta. À partida já sabes que vai ser um jogo difícil ou não? E aquele era difícil. Acho que uma das equipas tinha que ganhar o jogo, ou não, acho que era o Belenenses. Se perdesse aquele jogo, tinha descido divisão. Acho que o resultado foi 2-2. A outra questão que do Luís Godinho, desse jogo, é: ok, o árbitro mostrou o cartão amarelo. Certo. E de certa forma, também parece que um árbitro não pode mostrar cartões amarelos assim em catadupa no início do jogo, só porque é o início do jogo. Certo? Há que também.
Há uma premissa, sensibilizar a opinião pública, os próprios comentadores têm que perceber estas são as regras do jogo. há uma premissa. Falaste do México 86 há pouco, Sim. lembro de um Uruguai que foi expulso aos 45 segundos de jogo. E eu também, já acho que podia expulsar um jogador com 2 minutos de jogo, pá, um cartão vermelho direto. Eu acho que é muito. Há uma coisa que também. Há coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira, e esta aprendi com o Colina, nos vários cursos que tive, e prazer de estar com o Colina, que ele pertencia ao Comitê de Arbitragem da UEFA. E ele dizia, e disse muitas vezes nos cursos de formação, que um árbitro que mostrasse mais de 5 cartões amarelos num jogo é porque não teve o controle no jogo. O limite era 5. E há várias formas de liderar e de controlar um jogo de futebol. E um árbitro que mostre 6, 7, 8, 9 por aí afora é porque nunca conseguiu controlar os jogadores. E ele dava um exemplo muito giro. Há uma situação para cartão amarelo nas leis de jogo que é retardar o começo de jogo. Que é aquela situação em que há uma falta e o jogador manda para longe, há um lançamento lateral e manda a bola para longe. Se mostra um cartão amarelo, passado 2 minutos está a mostrar outro, é porque o primeiro cartão amarelo não foi eficaz. Ninguém percebeu a mensagem. Mas aí isto é uma forma de aí lidar não pode, no jogo. Mas atenção, aí não pode passar por... aliás, se calhar é isso mesmo. É necessário uma certa arrogância. Certo, é. Temos que ser maus às vezes. Não é ser maus, é mostrar cara de mau. São coisas diferentes. Eu não me considero uma má pessoa, eu considero uma boa pessoa. Mas na função de árbitro, às vezes eu tenho que parecer mau. Sim, não pode recuar perante 11 jogadores que vão... Né? Quando eu disse aquilo há pouco, que metam-se em fila, eu estava com cara de mau. Senão eles não tinham parado, tinham vindo todos para cima de mim. A gente tem que vestir também, tem que fazer um bocadinho de teatro, né? Para conseguir controlar um jogo de futebol. Houve algum jogador assim mais difícil de lidar? Tive vários. Lidar no trato, não. No jogo? No jogo, para que me pudesse criar dificuldades acrescidas no jogo, tive vários episódios, mas que depois, a partir de determinado minuto, até depois ajudavam a dirigir o jogo. Eu vou dar um exemplo muito giro, que era o João Pinto. O do Benfica ou do Porto? Do Benfica. O João Pinto, um grande jogador, mas quando chegava à área também tentava enganar os árbitros. E eu, depois de muita análise de vídeo dos jogos de João Pinto, quando ia apitar o João Pinto, reparei que quando ele levava mesmo falta, ficava caído no chão, ponto final. Quando ele simulava, a primeira coisa que ele fazia era olhar para o árbitro. E isso ajudou-me bastante. E então quando ele caía e olhava para o chão, olhava para mim, eu dizia, vá, a rir, levanta-te que não vou marcar nada. Pá, isso criou tipo, uma empatia com ele muito, muito, muito engraçado. E mais tarde, já com ele a jogar no Boa Vista, um jogo da Taça Marítimo Boa Vista, há um jogador do Boa Vista que simula penalti. Não há nada, não há contacto físico, não há nenhum. A equipa do Boa Vista toda contra mim, porque é que eu não marquei aquele penalti. E ele foi a única pessoa daquela comitiva que foi ao banco e disse assim, não, o árbitro esteve muito bem, não é penalti, o nosso jogador simulou e o Bruno tomou uma grande decisão. Mas concordas que um jogador não deve falar com o árbitro? Não, o jogador deve falar com o árbitro e o árbitro deve falar com o jogador. Passa muito por criar hoje em dia há o gesto, né? Eu sou capitão, eu posso falar. Às vezes. Não, o capitão pode falar, ponto. Mas um jogador... É um dos o capitão tem direitos e deveres. Sim. E o direito é, de forma respeitosa, pedir esclarecimentos ao árbitro. Pode falar à vontade. E a abordagem neste momento dos árbitros é que se possa falar com os jogadores e os jogadores com o árbitro. Isso é fundamental para o jogo. Cada um no seu papel, a respeitar a função de cada um. É importante haver empatia. Se houver empatia entre os jogadores e árbitro, de uma forma construtiva, o jogo vai ser muito melhor. Falámos dos jogadores. Se me alguma história engraçada para falar de um episódio com um jogador dentro de campo, daquelas que a gente pode contar, pode saber. Não, tenho uma. Lembro-me agora de repente o Douglas, que era guarda-redes do Guimarães. Um jogo da Taça de Portugal, reunião, e ele, o equipamento que ele ia usar, ele não podia usar o preto, que eu ia usar o preto. Ele tinha que ter uma camisola diferente das minhas. E ele no aquecimento veio ter comigo e disse, professor, por favor, deixa-me jogar preto, que é a minha cor da sorte.
E eu assim, pá, não, está nas leis de jogo, tens que jogar com a cor está definida. Assim, pá, professor, faça-me esse favor, é a minha camisola da sorte. Se eu não jogar com a preta, isto vai correr mal para mim. Eu sou muito crente e muito. E eu venho-me embora e digo-lhe do género: pá, ok, pronto, também não há de haver mal nenhum. E ele veio com a camisola preta. Acho que o jogo foi decidido em penaltis. E ele dá a vitória à equipa e no fim veio-me oferecer a camisola já no balneário, a dizer que por ele ter jogado preto e a ter autorizado a jogar de preto, o Guimarães passou e ele fez a exibição que fez. E treinador? Treinador, tive bons relacionamentos com muitos treinadores, o que ajuda. O próprio Jorge Jesus, que era, principalmente quando tinha a função de quarto árbitro, eu tinha uma forma de o controlar, entre aspas, dentro das minhas funções de quarto árbitro, muito, muito particular. Fiz boas amizades com muitos treinadores. Há uma situação que eu me lembro que é muito caricata, sem falar em nomes, como é lógico, por respeito. Há um determinado jogo em Leiria Olhanense, acho que foi uma segunda-feira ou terça-feira à noite, e uma dessas equipas marca o 2-0 ou 3-1, uma coisa assim parecida. Esse treinador entra no terreno de jogo, tipo a festejar o gol, mas o que ele estava a dizer era: anula o gol ao seu filho anula o gol. Claro que a minha decisão foi expulsá-lo. Foi expulsá-lo, porque uma coisa que eu sempre fiz durante a minha carreira foi exigir respeito. E ele faltou-me ao respeito. Vamos ver. Ora, já há pouco falaste de uma situação complicada que tiveste dentro do campo. E nos túneis? Os túneis são os verdadeiros locais do desaforo ou não? São onde acontece muita coisa, muitas coisas giras. Eu agora de repente também me lembrei de uma muita gira em Coimbra, acho que foi Académica Santa Clara. O jogo acabou com a vitória do Santa Clara e o presidente da altura da Académica, eu não me lembro o nome, no túnel: isto é uma vergonha, quem manda aqui sou eu sou o dono disto tudo e não sei o quê. Eu deixei-o falar até ao fim e por sorte tinha o comissário da PSP ao meu lado. Ele, quando acabou, disse: olha, o senhor está extremamente enganado. Aqui quem manda é este senhor que está ao meu lado. E a seguir sou eu. E só depois de nós irmos embora é que o senhor manda. Por isso, meta-se no seu lugar. Acho que o senhor, pelo que eu, ficou encostado à parede, completamente envergonhado. E acho que enquanto estivemos ali, ele não abriu mais a boca. Mas já há essa noção de que até a expulsão pode sair até... Sim. Isso foi para o relatório. Isso foi exatamente. Para o relatório. Mas tiveste alguma situação de aperto, real aperto num túnel? O real aperto e a situação mais difícil que tive foi mesmo no Friamundo. Foi mesmo muito difícil. E é difícil sair de casa depois de um mau jogo? É difícil sair de casa depois de um mau jogo. Até porque as pessoas não têm noção disto. O primeiro impacto que eu tive com um erro com influência no resultado, as pessoas, para terem noção, o jogo foi tipo um sábado ao final do dia e eu só consegui dormir alguma coisa, um sono de qualidade na quinta-feira seguinte. Aqueles dias é muito difícil. Não sai da nossa cabeça, para já, o erro, porque que eu não vi aquilo. Depois, a sensação de que prejudicámos uma equipa, e uma equipa, estamos a falar de muitas pessoas que dependem daquilo. Estamos a falar de jogadores, né? Estamos a falar de treinadores, estamos a falar de um presidente que tem que arranjar receita para pagar a massa salarial, a logística, e ter essa sensação que prejudicamos um grupo de pessoas é um peso muito, muito forte nas nossas cabeças. E depois também não te deixam esquecer. E depois na comunicação social não deixa esquecer. Só a comunicação social? Nunca te chateaste com um amigo teu? Imagina, eu ontem fizeste isto, enganaste. Sabe, eu ainda uso isto porque eu percebo, por muito que eu penso o contrário, eu sei que as pessoas olham para mim como o árbitro de futebol ou o ex-árbitro de futebol. E houve uma coisa que eu sempre fiz, foi no meu dia-a-dia, sem ser aquelas pessoas que estão autorizadas a falar comigo sobre arbitragem, eu não falo, desligo. E é que desligo mesmo. Se eu pode estar ao meu lado a fazer questões, perguntas, observações, eu não estou a ouvi-lo. Insultos?
e insultos. Eu não estou a ouvir. Ignoro. Tenho essa capacidade. Mas nunca tiveste nenhuma zanga com ninguém mais próximo? Mais próximo, não. Familiar e amigo, Sim. Não. Porque assim, acaba por ser um não assunto nesse momento. É um não assunto, porque quem é meu amigo e quem é da minha família sabe o que é o Bruno Paixão. E não se chateia com o Bruno Paixão. Eles lá, a nível futebolístico, até podem estar chateados com a decisão que eu tomei. Mas com a pessoa é muito difícil estarem chateados comigo. Olha, deves ter... se houvesse... acho que não há papel para pôr aqui todos os insultos que os árbitros sofrem. Mas e comentários assim mais estranhos, alguns que tu te querem insultar, mas tu acabas por rir. Por rir. Tens algumas pessoas assim não, que te tenham marcado até pela maneira como te abordaram na rua ou no estádio? Eu lembro, a que não me sai da minha mente até foi uma situação mediática. Foi o César Mourão, que uma vez fez a figura da mulher do Bruno Paixão. Há dias estive à procura disso no YouTube, não encontrei, com pena minha. Porque eu vi isso, acho que foi isso deu na televisão, e achei uma piada extrema, aquela caricatura que ele fez da mulher do Bruno Paixão. Achei muito, muito engraçado e fartei-me de rir nesse dia. Consegues levar as coisas com humor? Apesar de tudo? Não? Eu acho que é um ato, ou uma característica de uma pessoa de inteligência, conseguir levar as coisas com humor, mesmo nas situações negativas. E acho que consegui sempre fazer isso, esse exercício. Ora, mudando aqui um pouco de assunto, mas mantendo aqui na zona da cabine, por norma da equipa da casa oferece, e isto depois ficou até conotado pelas razões mais negativas, porque quiseram passar isso como algo negativo, por norma a equipa da casa oferece sempre uma lembrança. Quais foram os presentes mais... presentes não, as lembranças, porque presentes é outra coisa, não é? As lembranças mais inusitadas que... Não, temos que começar do princípio que é preciso explicar também. A própria UEFA Sim. admite até um determinado valor comercial que seja ofertado ao árbitro certos artigos, nomeadamente artigos do clube e artigos regionais. E neste sentido, o mais inusitado que eu já tive foi tipo presuntos. E não, o mais caricato nem sequer é presunto, foi uma caixa de pastelaria, daquelas que a gente vai comprar bolos à pastelaria. E eu abrir a caixa e estar lá enchidos, chouriços. E eu lembro-me quando trazíamos no carro, e a viagem ainda era longa, era um cheiro a chouriços enchidos, que era uma coisa... Isso foi o mais engraçado. Digamos. E algumas viagens longas, não é? E algumas viagens longas. Achas que é perfeitamente normal? Não tem a conotação que quiseram fazer passar é errada? Eu acho que já não posso ajuda? Falar eu acho que já posso falar nisso, né? Até na situação mais mediática que houve, foi a caso dos vouchers do Benfica. Isso foi alvo de investigação da Polícia Judiciária. Eu fui à Polícia Judiciária falar sobre essa matéria, fui interrogado como testemunha. E o próprio feedback do inspetor que me fez a inquirição dizia: isto não faz sentido nenhum. Temos tantas coisas importantes para investigar e estamos a perder tempo numa coisa que não faz sentido nenhum. Porque eles já tinham toda a informação. Eu lembro-me dele mostrar uma folha de Excel com nomes. Quem é que tinha usado o voucher para ir ao restaurante no Terreiro de Paz? O mais curioso, não havia lá nenhum nome de árbitro e árbitro assistente. Havia de outras pessoas, noutras funções no futebol, mas de árbitros não havia. Porque eles conseguiram fazer o cruzamento porque o voucher tinha um número. Eles sabiam qual é que foram os números que tinham sido dado ao Bruno Paixão ou a vários árbitros. Eles cruzaram a informação e, por acaso, os meus vouchers nunca foram usados como a maior parte dos meus colegas todos naquela altura. E o comentário dele no fim daquilo foi: estamos a perder de conta. A gente tem nós, inspectores de Polícia Judiciária, temos tanta coisa para investigar, muito mais importante, e nós estamos a perder tempo com o não assunto. Achas que, no teu caso, andam de certa forma a perder tempo com não assuntos? Achas que foste prejudicado por isso? Se foi prejudicado. Por algumas polémicas que tenham levantado, Sim. Só com o intuito de ferir o clube adversário? Eu vou dizer, de uma forma indireta, fui claramente prejudicado nas nomeações. Porque quando deixou de haver sorteio, começou a haver nomeações, que se mantém até agora, e certas polémicas que eu passei, que foram completamente injustas,
sem sentido e sem razão nenhuma, influenciaram claramente o nomeador em certas nomeações. E a minha carreira saiu prejudicada por causa disso. Queres expandir um pouco mais? Ou ficamos assim? Não, posso expandir, não tenho problema nenhum. Por exemplo, vou dar um exemplo na era do Sr. Vítor Pereira. Sim. Ele era uma pessoa muito influenciado com essas coisas. E foi muito nesse sentido que eu deixei de fazer certos jogos. E a dada altura, inclusivamente, eu senti... Havia uma coisa que eu senti desde o Campo Meirense Porto. É que eu passei a ter, tipo, inimigos número 1. Mas eles estavam fora da estrutura do Conselho de Arbitragem. E a dada altura comecei a sentir que o inimigo estava dentro de casa. E isso exigiu muito de mim. Eu senti claramente que aquele nomeador, no final da época, queria que eu descesse divisão. E se calhar não, talvez, foi das épocas mais desafiadoras que eu tive na minha carreira. Porque eu senti isso, percebi isso claramente, que ele queria que eu descesse divisão. E eu dei por mim a fazer tipo treinos como aos jogadores de futebol. Eu acordava às 6 da manhã, treinava das 7 às 8h30, voltava a treinar às 6 da tarde, todos os dias, tirando a véspera do jogo, fazia só treino de recuperação, de pré-jogo. Estudei mais, trabalhei muito mais na preparação dos jogos. E certo é que nesse ano, quando cheguei ao fim da carreira, desse ano, aliás, salvo erro, a minha classificação foi nos 6 primeiros. Acabaste por abrir um pouco o véu. Uhum. Como é que saíste desse pequeno buraco que foi o Floriamundo Passos Ferreira, depois essa nomeação por sorteio do Campo Meirense Porto? Como é que foi também... Já foi há uns bons aninhos, mas não foi um processo fácil porque não tinha... Estava muito no início, 2, 3 anos de primeira divisão. Não foi fácil. Senti a dados momentos a minha carreira em perigo, porque já tinha tido aquele mau jogo e se calhar mais 1 ou 2 jogos maus descia a divisão naquele ano. As ferramentas que eu tinha ao meu alcance e a minha maneira de pensar e maturidade ainda eram muito, muito frágeis, dada a fruto da idade, né? E foi com um bocadinho também de muito foco, muita dedicação. E eu estou-me a lembrar agora como é que eu saí dessa situação, que foi, era estudante da faculdade e aí agarrei-me aos estudos. Não havia televisão, não via jornais, não via nada. Basicamente o que eu fiz foi agarrar-me aos estudos. E chegava à faculdade 8 da manhã, sim, para estudar, e só saía de lá para ir para o treino. O treino era perto, era na Sobreda, às 7 da tarde, e então passava aquelas horas todas a estudar. Arrependes-te de alguma coisa na arbitragem? No teu caminho? Tinha feito algumas coisas diferentes. Tinha confrontado, talvez, o Sr. Vítor Pereira de forma diferente. E ele, de certeza absoluta, não faria aquilo que me fez a mim. Porque aquilo que ele me fez a mim foi muito mal. Não te protegeu? E não, pior ainda. Fazendo pior, não é? Pior ainda. Fui o responsável por permitir que ele tivesse perdido as insígnias de internacional. Não se faz a um árbitro com 38 anos, que está numa fase ascendente da carreira a nível internacional, tirar o tapete, tirá-lo de internacional, criar as condições que ele fez, juntamente com algumas pessoas da estrutura, para eu ficar fora dos 12 primeiro, para chegar ao final daquele ano e tirar-me de internacional com 38 anos, quando eu lá fora tinha todos os motivos e tinha todas as razões para chegar longe. Eu estava à beira de chegar ao principal escalão da UEFA, quando ele me fez isso. E é engraçado que houve uma ação de formação Zoom na altura da pandemia, liderada por o Sr. Vítor Pereira, e houve uma pergunta que era: conselho é que eles davam aos jovens? E a mesma pergunta era: conselho é que ele dá a um jovem quando tem um líder que claramente e de forma deliberada o quer prejudicar? Como é que o árbitro tem que fazer? Era uma pergunta que eu gostava que ele respondesse. E agora pergunto teu, para finalizar, que conselho darias tu a um jovem árbitro? Estes jovens árbitros que iniciaram esta época
Eu acho o principal escalão na arbitragem. O que eu sinto neste momento na arbitragem portuguesa é que a maior parte dos árbitros deixaram de desfrutar do jogo. Estão muito agarrados de forma emotiva, de forma emocional, ao processo de classificação. Porque a classificação começou a ditar a subida ou a descida de divisão no final da época. E o árbitro, na minha opinião, neste momento, tirando algumas exceções, árbitros bem resolvidos a nível emocional e com experiência, estão muito agarrados ao processo de classificação. Isso tira-lhes discernimento para poder desfrutar do jogo como eu desfrutei ao longo de 34 anos. Não percebi. Para entrar no flow. Eu sinto árbitros neste momento que estão... Eu quando apitava não queria que o jogo acabasse. O que eu sinto neste momento por parte da grande maioria dos árbitros é que eles querem que aquilo acabe o mais depressa possível. Sem grandes decisões, sem penaltis, sem cartões amarelos e sem cartões vermelhos. Têm medo de decidir. Porque têm medo de errar, depois vai influenciar a classificação no final da época. E eu sinto que perdeu-se, ou está-se a perder o verdadeiro prazer de arbitrar. E isso eu consegui na minha carreira. Ora, Bruno, tinha aqui muito mais perguntas, tínhamos muito mais por onde ir, com certeza. Quem sabe, na próxima temporada, voltes aqui à conversa connosco. Será, para mim, um enorme prazer ter-te aqui uma vez mais, até para falarmos do jogo, de um ponto de vista diferente, que acho que é algo que se ouve e vê-se muito pouco alguém explicar o jogo, por quem se calhar tem que ter um caráter pedagógico. Sim, perante as pessoas. Muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. Desejar o maior sucesso para este projeto que acompanho desde o início e desejar a maior sorte do mundo e estarei sempre disponível sempre que assim o desejarem. O sentimento é recíproco também para as funções no Clube de Futebol dos Belenenses, que crescem ainda mais. Vai crescer. Ora, Bruno Paixão, o convidado deste episódio do Final Cut, espero que tenha gostado. Eu gostei imenso, já sabe, continuo a acompanhar e a seguir o Final Cut, pode também subscrever e já sabe, estaremos de volta.